Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Essa live de perguntas e respostas que eu faço no meu canal no YouTube toda segunda-feira às 20 horas, onde eu entro ao vivo e respondo as dúvidas, principais dúvidas, perguntas da minha galera, do pessoal que me acompanha toda semana. O fato é que eu distribuo, publico muitos vídeos, muitos conteúdos todos os dias da semana, mas uma vez por semana eu paro para escutar vocês e eu consegui ajudar de alguma maneira mais próxima a resolver as dúvidas daquele conteúdo que eu publiquei na semana para a gente começar uma nova jornada de aprendizado, tá? Se você não participou da última consultoria gratuita, você pode participar da próxima, tá tudo bem, toda segunda, 20 horas, no meu canal no YouTube, combinado? Agora vamos para a primeira pergunta de hoje. Para quem não montou a sua Magara ainda, como fica após o resultado político? Excelente pergunta. O que acontece? A gente teve um determinado resultado, um determinado candidato venceu as eleições, né? E a dúvida que paira no ar é: eu ainda não montei a minha Magara. Vinícius, o que é a Magara? A Magara é a carteira de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Quando que você se torna um investidor sempre em alta? Quando você monta a sua Magara, porque a partir dali você vai conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você não montou até agora, esse resultado muda em alguma coisa as suas ações, as suas atitudes, não o investimento a ação, mas as suas ações, as suas atitudes, não mudam em nada, tá? Basicamente, você vai ainda mais agora, na minha avaliação, na minha concepção, você pode discordar, tá tudo bem, mas na minha visão é ainda mais necessário e importante você montar a sua Magara o quanto antes, tá? Se a gente for parar para ver o que aconteceu hoje com a bolsa, aconteceu um negócio muito estranho, né? A gente viu, deixa eu compartilhar na tela aqui com vocês, e foi até uma outra pergunta, vou puxar o gancho para uma outra pergunta que foi: o que você acha que vai acontecer com a bolsa daqui para frente? Dá uma olhada só no que aconteceu. Ó, esse aqui é o índice Bovespa, o índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. E a gente viu no início do dia uma grande queda, tá? Uma queda bem forte, tá? Aqui aparece apenas uma queda de 1,84%, só que na pré-abertura a queda estava muito maior. Depois a gente viu uma grande valorização de 3,3%. O que parece isso daqui, tá? Talvez eu vou falar algo um pouco complexo para alguns de vocês, mas eu vou tentar explicar mesmo assim para que todo mundo entenda. Semana passada, muita gente já via que o resultado das eleições poderia não ser o melhor possível para o mercado financeiro, certo? E muitas pessoas talvez montaram operações de short. O que é operação de short? É operar vendido, é você vender, é você apostar na queda das ações. E como que você aposta na queda das ações? Você aluga uma ação de alguém que está investindo com foco no longo prazo e você vende aquela ação para posteriormente você recomprar um preço mais baixo, porque você acha que vai cair, né? E aí, quando você recompra, é um grande volume de pessoas comprando essas ações. Então, o que eu, Vinícius, creio que aconteceu? Nesse início aqui da Bolsa hoje, a gente viu uma forte queda, porque abriu no susto, o que era naturalmente esperado, era que o candidato que realmente venceu o pleito, o que a gente esperava que acontecesse no dia de hoje? Que as ações caíssem, realmente aconteceu. Essa valorização e essa alta que a gente teve expressiva aqui, ó, nesses poucos minutos ali, depois das 10 e pouquinho da manhã, na minha visão foram desmontagens de short, tá? Quando você aposta na queda e a queda acontece, eu não uso esse tipo de operação, eu prefiro outro tipo de operação, tá? Mas quando você aposta na queda e a queda acontece, para você desmontar essa operação de short, para você ir lá e auferir o seu lucro, colocar o seu lucro no bolso, o que você tem que fazer? Recomprar a ação que você vendeu, porque você tem que devolver para quem alugou para você essa ação. Muita gente comprando ações faz esse fluxo comprador, faz os preços das ações subirem. E aqui a gente teve um grande gatilho de valorização, uma grande alta. Depois a gente passou a ter uma nova queda, tá? O que já era esperado, passamos para o campo do negativo, passamos para a queda nas ações, certo? Uma queda de quase 1%, e depois a gente teve uma recuperação no fim do dia, que possivelmente é apenas esse ajuste dos shorts feitos na semana passada, dessas apostas de que as ações iam cair, feitas na semana passada. Então, na minha avaliação, eu creio que talvez o movimento que a gente viu hoje foi desmontagem dessas operações que estavam apostando na queda das ações aqui no Brasil. Isso vai continuar ou não? E o dólar caiu hoje, né? A expectativa do mundo era que o dólar ia se fortalecer no dia de hoje. O que aconteceu foi justamente o oposto. E isso é muito importante para que você entenda algumas coisas. Primeira dessas coisas:
O futuro é 100% imprevisível. É por isso que você tem que montar a sua Magar. Expliquei essa dinâmica do dia de hoje para você entender que se você não tem a sua Magar montada, se você quer lucrar nas altas nas casas da bolsa, você precisa montar a sua Magar. Porque a expectativa para o mercado hoje, que era consenso geral, aconteceu diametralmente o oposto. Imagina se eu, Vinícius, eu acho que o fulano vai ganhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou investir só em dólar. O que ia acontecer comigo? Eu ia acabar me ferrando, certo? Por quê? Porque eu quis prever o futuro. Algumas vezes o mercado ele é totalmente ilógico, totalmente irracional, totalmente iludido, vai totalmente contra todas as expectativas. Então, o dia de hoje mostra para você que cresce de importância você montar a sua Magar. Principalmente você que investe só em ações ou só em ações de fundos imobiliários, você tem que ter anti-ações, porque o oposto ao lógico pode acontecer, principalmente no curto prazo. Daqui para frente, Vinícius, o que você acha que vai acontecer com a bolsa? Na minha visão, tá? O governo que venceu o pleito, ele vai estimular muito a economia. Na minha visão, não. Eles já falaram que vão estimular muito a economia e ano que vem até pode ser que as ações tenham uma pressão altista, ou seja, que as empresas tendem a ter um lucro maior e por isso o preço pode subir, mas tem que cuidar muito à medida em que esses incentivos vão ser dados, vão ser feitos, porque o tiro pode sair pela culatra. E a gente tem todo um cenário externo muito conturbado, muito complexo, principalmente a questão da China, que importa muito do Brasil, e não é só alimento, é minério de ferro, são vários commodities, inclusive o que a gente mais exporta não é nem alimento. O Brasil é um grande exportador de soja. Poxa, o Brasil nem é o maior exportador de soja. Estados Unidos, por exemplo, exporta mais soja do que o Brasil. Então o cenário externo mostra muitos riscos, tá? Por essa razão, é imprescindível que você monte a sua Magar, independente do resultado de ontem. Na verdade, o resultado de ontem só aumenta ainda mais a necessidade de você montar a sua Magar o quanto antes. O quanto antes. O que eu quero dizer o quanto antes? Para ontem, não. Desde que você consiga estruturar ela da forma certa. É melhor você agir um pouco mais devagar e certo do que agir rápido e errado. Se uma pessoa estabanada, afobada, que vai montar errado, vai montar rápido, errado e vai acabar perdendo dinheiro por conta dessa desatenção, tá? Então, qual foi a pergunta aqui? A pergunta foi, para quem ainda não montou a sua Magar, como fica o resultado após o resultado político de ontem? Cresce da importância você montar assim que possível a sua Magar. Vale a pena o Tesouro Direto se o sujeito assumir, ou seja, quem venceu o pleito assumir? Na minha visão vale, tá? Por quê? Vamos pensar por várias óticas. Governo nenhum mete a mão onde tem dinheiro de grandes investidores. Por quê? Um país, ele tem a necessidade de capital externo para ele conseguir se manter. Não é para ele conseguir crescer, é para ele simplesmente conseguir se manter. Nesse caso, quando que a gente viu uma intervenção, uma interferência, um confisco de algum dinheiro no Brasil? A gente viu isso acontecer na poupança. Por quê? Porque desculpa quem tem dinheiro na poupança, tá? Principalmente um valor relevante. Mas ninguém que sabe investir, ninguém que tem um mínimo de conhecimento sobre educação financeira, sobre investimentos, deixa seu dinheiro na poupança. Ou seja, o governo não tem uma briga muito grande com ninguém. Relevante. Vinícius, eu sou relevante, sou uma pessoa, sou um ser humano. Estou falando relevante do ponto de vista estratégico do governo. Ele não tem nenhum impeditivo para tocar na poupança. Na poupança tem mais de R$1 trilhão. Então, se o governo quer fazer alguma coisa, ele vai fazer na poupança. Ele não vai fazer onde tem dinheiro de grandes investidores, de hedge funds, de grandes empresários, que precisa dessa interlocução para o país simplesmente se manter em pé. Além disso, quando você vai investir em renda fixa, o menor nível de risco que você tem é no tesouro. Por quê? Digamos que o governo dê a louca e diga assim, não vou pagar a dívida pública. O que é que vai acontecer? Os bancos vão falir. Vinícius, como que você me disse que os bancos vão falir? A minha alternativa era investir no CDB, no LCI, no LCA. Porque simplesmente, gente, quando um governo diz vou fazer algo que é uma loucura, e eles nunca falaram que iam fazer isso, tá? Vou fazer algo que é uma loucura para o capitalismo, os investidores que têm dinheiro investido em bancos no país sacam seus recursos o quanto antes. E talvez se saiba, talvez não, mas o banco ele não tem nem a metade do dinheiro que ele diz que tem. Aquele seu dinheiro que está na conta bancária lá, aparecendo para você na conta corrente, ele não está lá. Esse dinheiro está emprestado para alguém.
Existe algo chamado fator multiplicativo do setor financeiro. Então, o dinheiro que está aparecendo na sua conta corrente lá no banco, ele não está lá. Esse dinheiro está emprestado para outra pessoa que promete pagar para o banco e pode ser que não pague. E aí, se muitos investidores... Um outro dado para você, tem algo chamado índice de Basileia. O índice de Basileia, que o mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é 11%, diz o quanto de todo o patrimônio, de toda a quantidade de dinheiro emprestada pelo banco é patrimônio próprio do banco. Então, por lei, o banco precisa ser dono de pelo menos 11% do total que ele garante. Se ele é dono de 11% do total que ele garante, os outros 89% são de investidores. Se esses investidores foram lá resgatar esse dinheiro do banco, o que acontece com o banco? Se muita gente for, se 15% for, o banco quebra. Então, em um cenário, foca comigo, em um cenário de loucura no mercado em geral, por exemplo, nos títulos públicos federais, a primeira coisa que cai por água abaixo são os bancos. O governo ainda tem o poder de fazer qualquer outra mudança, qualquer outra medida, injetar dinheiro na economia, enfim. O menor risco está sempre no empréstimo de dinheiro para o Tesouro Nacional. Porque as empresas elas vão ser impactadas de imediato. Vai ter muito saque e tendo muito saque, o que vai acontecer? Você vai ter a falência porque muito pouco de todo o dinheiro emprestado do banco realmente é do banco e aquele dinheiro que aparece na sua conta bancária, na verdade, aquele dinheiro que está na conta corrente, está na conta poupança, ele não está lá. O dinheiro que você tem investido em algum lugar, está lá, está no CNPJ do fundo, tudo mais, aquilo está lá. Agora, o dinheiro que você tem na sua conta bancária, na verdade, ele está emprestado para outra pessoa e pode dar muita zebra esses investimentos bancários em momentos mais incertos. Assim, então, é justamente por isso que eu jamais invisto em CDB, LCI, LCA, esse tipo de coisa. Vinícius, você acredita que isso vai acontecer? Não. Para mim está totalmente descartado, totalmente fora do esperado, tá? Inclusive, se você for olhar para países onde o pior acontece, vamos dizer assim, para essa live não cair, nem posteriormente ninguém conseguir assistir, você não vê esse tipo de coisa acontecendo. O que você vê acontecendo é uma consequência de atitudes, uma consequência de decisões que vão minando a economia com o passar do tempo. Porque não pode ficar na cara. Se fica na cara, o povo assume e quem está lá em cima cai. Então as coisas são feitas vagarosamente e nunca é um cenário como esse. Então eu continuo com a mesma quantidade de dinheiro que eu tenho no Tesouro Direto, não pretendo mudar isso, não pretendo resgatar absolutamente nada. Comprar dólar agora? Como comprar dólar? Excelente pergunta, tá? A pergunta certa não é comprar dólar agora. A pergunta certa é quanto por cento do seu patrimônio você já tem de dólar, tá? Por quê? Se a gente pensar num cenário água na canela, num cenário de tranquilidade total, o que acontece? Absolutamente tudo que você tem na sua volta nesse exato momento é cotado em dólar. Então, se o dólar dispara, se o dólar sobe, se anunciam um ministro da Fazenda, que não vai ser ministro da Economia, vai ter 400 ministérios... Quando for anunciado o ministro da Fazenda, se esse ministro da Fazenda tiver um viés econômico menos liberal, mais intervencionista, o mercado talvez não goste disso e talvez tire dinheiro aqui do Brasil, o dólar vai subir. Se o dólar sobe, o algodão, tem a mínima ideia essa camiseta aqui, qual é a matéria-prima dela, digamos que seja algodão. O algodão é cotado em dólar no mercado internacional. Nesse meu microfone aqui, a gente tem esse polímero aqui que é cotado em dólar, tem o metal aqui dessa parte metálica cotado em dólar, minério de ferro. Se eu for parar para pensar, o meu celular que está aqui do lado transmitindo o pessoal que está no Instagram ainda, não sei porque que não veio para o YouTube, a tela é de silício é cotado em dólar. Que mais? O arroz que você comeu de meio-dia, não sei se você comeu arroz, é cotado em dólar no mercado internacional. Então tudo é cotado em dólar. Simplesmente como uma forma de proteção em qualquer momento, você precisa ter dólar. Num momento como o atual, de uma estabilidade muito maior local e no exterior, ter dólar é uma necessidade. Então, a pergunta que surge é, poxa, será que eu preciso comprar dólar agora? Se você não tem, na minha concepção, você que vai tomar essa decisão, estou te embasando aqui de conhecimento para isso, na minha concepção, é óbvio que você precisa ter uma parte do seu patrimônio em dólar. Principalmente porque isso repercute na sua vida. A primeira missão do investidor é ele proteger o seu dinheiro da inflação. Então, com o passar do tempo, você tem que proteger o seu dinheiro da inflação. Como que você se protege da inflação? Investindo num título atrelado à inflação? Pode ser, também. Agora, por que você não vai na fonte primária, que é justamente no próprio dólar e que pode se valorizar muito mais, pode subir muito mais do que a própria inflação? E você ter ganho de capital com isso, ganho acima da inflação, ganho real.
é melhor você dolarizar. Além disso, se a gente observar qual é a cotação do dólar no Brasil, deixa eu explicar isso aqui para você, tá? É algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Se você for observar qual é a cotação do dólar no Brasil, você vai olhar o seguinte, ó. A gente teve um dólar que... aqui não tem todo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó, você está vendo a cotação do dólar com o passar do tempo, tá? Então, a gente teve o dólar, a gente tinha o câmbio fixo até 1994, tá? E aí, depois de 94, a gente teve uma oscilação no dólar por conta em virtude do plano real e tudo mais, e depois a gente teve um regime que não era de câmbio fixo, né? A gente chama de câmbio fixo, mas na verdade tinha uma correção por parte do governo, o governo ia corrigindo pouco a pouco, mas ele não variava livremente. Isso estava gerando uma série de transtornos para a economia brasileira. De forma que ali, ó, em 99, o câmbio se tornou flutuante, o dólar se tornou flutuante. Então o dólar ele foi duplicado, ele saiu de R$1 para R$2 e ele passou a oscilar livremente desde lá. O que você vê claramente nessa imagem aqui? Ó? Qual é a direção do dólar no longo prazo? A direção do dólar no longo prazo é em relação ao real, importante isso, né? Porque sempre uma moeda você vai comparar com outra moeda. Qual é a direção do dólar no longo prazo? É para cima. Por que a direção do dólar no longo prazo é para cima? O que define a cotação do dólar? O que define a cotação do dólar é o volume de dinheiro em dólar que entra no país e o volume de dinheiro em dólar que sai do país. Quando você pensa nisso, você está falando do quê? Exportações, importações e investimentos no país. Investimento direto, que é investimento em empresas fora da bolsa, e investimentos na bolsa, certo? E o grande volume de recurso que entra aqui é o quê? Investimento direto e exportação, certo? Então, quais são aqueles países onde entra mais recurso e fica esse recurso? Os países com mais segurança jurídica, os países com mais credibilidade, os países com uma complexidade tributária baixa. Por quê? Se é um momento em que existe uma produção grande de commodities, que a gente produz aqui no Brasil, minério de ferro, petróleo, a cotação está interessante, o preço da commodity está interessante e o mundo está demandando muito dessas commodities, entra muito dólar aqui. Só que no momento que a gente tem alguma instabilidade nessa busca por commodities, entra menos dólar por aqui. O capital que muda o jogo da cotação do dólar no país é o investimento direto e é o investimento na Bolsa de Valores. Porque isso ou pode ser um capital especulativo que vai entrar e vai sair, ou pode ser um capital permanente, que são empresas que vão ser instaladas aqui. E para esse recurso vir para o Brasil e ficar no Brasil, o que é que a gente precisa? Primeiro, credibilidade. Os grandes investidores, grandes empresários precisam acreditar no Brasil. De onde que vem essa credibilidade? Vem da menor corrupção, vem de uma segurança jurídica. Tem alguns casos aqui que você talvez conheça, talvez não. O Citibank foi um banco que foi embora aqui do Brasil. Sabe por quê? O Citibank, 1%, se não me falha a memória, era do lucro, tá? 1% do lucro do Citibank como um todo vinha do Brasil. Eu não lembro se era do lucro ou da receita, tá? Vamos dizer que é do lucro. Só que 95% dos processos trabalhistas estavam no Brasil. O que aconteceu com esse banco? Ele foi embora. E aí a gente fica com esses 4, 5, 6 bancos aqui no Brasil e com as taxas muito mais altas. Por quê? É um grupinho, é um cartel disfarçado, digamos assim. Não é exatamente um cartel, não quero acusar que é um cartel. Mas são poucos, é um oligopólio, são poucos que mandam em todo o mercado. Você pega empresas, por exemplo, eu lembro do caso da empresa da Crocs. Talvez eu não dê o exemplo exatamente igual aqui. Se tiver algum contador, talvez até vai ter o exemplo certinho. Mas o caso da Crocs foi muito engraçado. A Crocs estava produzindo aquele sapatinho, sei lá o que é aquele sapatinho de borracha, e aí eles estavam tributando e pagando imposto como sandália, se eu não me engano. Só que aí veio uma fiscalização tributária e multou a empresa porque estava pagando imposto como sandália e deveria ser como sapato de borracha, chinelo de borracha, alguma coisa assim. Por quê? Para categorizar sandálias, disseram que tinha que ter alguma coisa que não tinha lá no Crocs. E eles começaram a tributar e pagar o imposto sobre sandália. Poxa, beleza, uma fiscalização, aplicou uma multa ali, era uma correção que tinha que ser feita, foi feita. Passou mais algum tempo, e aí o que aconteceu? Veio uma outra equipe de fiscalização tributária, multou eles de novo, porque tinha que tributar como sandália, não como sapato de borracha, porque XYZ. Quando você tem uma complexidade tributária muito grande, quando você tem uma legislação tributária que pesa mais que um elefante
isso aqui a gente tem, o empresário ele fica com medo e vai embora. Por que ele vai vir para cá para ser multado correndo o risco da variação do dólar? Porque ele quer riqueza em dólar. Ele já passou do estágio que ele quer riqueza. Agora ele quer riqueza em dólar, porque é a moeda mais estável que existe. Então todo esse processo, corrupção, falta de credibilidade, insegurança jurídica, complexidade tributária, tudo isso faz com que a direção do dólar no longo prazo, senhoras e senhores, seja essa, para cima. A gente vai ver momentos de valorização do dólar por conta de momentos de crise, por conta de momentos de medo, por conta de momentos de crise. Em alguns momentos a gente vai ver o dólar desvalorizando por conta de uma forte entrada. Aqui, por exemplo, foi o boom das commodities, né? Então, como as commodities aumentaram muito de preço, entrou muito dólar aqui no Brasil. Depois a gente viu o fim desse movimento do boom das commodities, o dólar veio para cima e a gente precisa de um novo boom das commodities. Persistente, né? Como foi 2000 a 2010 ali aproximadamente. Se não, o dólar é para cima. Então, por conta de todo esse contexto, eu estou falando algo aqui bastante profundo, tá? Você que está começando, talvez você não está entendendo exatamente tudo que eu estou falando, mas estou tentando me fazer entender. Me manda, inclusive, no chat. Você está entendendo tudo que eu te falei aqui sobre essa questão do dólar a longo prazo e tudo mais? Então, você precisa ter investimentos em dólar. Tanto comprar dólar, quanto você investir em dólar. Por quê? Talvez você saiba, talvez não, mas existe a Magar Brasil, que é uma carteira de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa Brasileira, e existe a Magar Internacional, que é uma outra estrutura que faz você lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa no exterior. Dentro dessa Magar Brasil, você precisa ter uma parte do seu investimento feito em dólar, investindo em dólar. E a Magar Internacional, você vai enviar o seu dinheiro para fora do país, e aí você vai investir em ações lá fora, certo? E vai investir em anti-ações lá fora, vai montar a estrutura específica da Magar Internacional, certo? Então, além de você ter dólar aqui na Magar Brasil, todo o seu dinheiro da Magar Internacional vai estar em dólar. Então, assim, grande resumo disso, eu quero ver o feedback de vocês também nos comentários, se vocês entenderam essa explicação do dólar a longo prazo e tudo mais. Grande resumo, você, na minha visão, qualquer pessoa, não precisa nem ser investidor, precisa ter uma parte do seu dinheiro em dólar, porque o dólar interfere na sua vida. O dólar vai dizer se o que você compra vai subir de preço ou vai cair de preço, porque a matéria-prima é sempre em dólar. Além disso, o dólar é uma moeda muito forte porque é um país que tem segurança jurídica, é um país que tem uma simplicidade tributária, é um país onde tem uma credibilidade muito maior, e quando você compara com um país que tem essas estruturas muito mais fragilizadas, o que acontece? Naturalmente você vê o dólar muito mais forte do que o real no longo prazo, certo? No longo prazo. Por isso, na minha visão, qualquer pessoa precisa ter dólar e qualquer investidor é óbvio que precisa ter dólar, certo? Vale a pena comprar agora? Se você não tem, é óbvio, porque senão você não vai conseguir lucrar nas ações casas da bolsa, nem no Brasil, nem no exterior. Você já tem, depende da dose, tá? Depende da dose. Por quê? Se você tem muito dólar, talvez em relação às ações que você tem, talvez não tenha que comprar mais. Se você tem muito pouco, talvez tenha que comprar mais. Poxa, isso me dá um valor. Não tem como. A gente teria que ver qual é a estrutura das suas ações, qual é a estrutura dos seus fundos imobiliários, quanto que você tem para a gente conseguir calcular, você tem só empresas grandes, tem empresas pequenas também, quais setores que você tem, como que está diversificado isso, tudo isso vai dizer quanto que você deveria ter investido em dólar, certo? Então não tem uma resposta mágica, uma receitinha de bolo mágica assim, você tem que ter conhecimento, se aprofundar um pouco para ver exatamente quanto que você precisaria ter. Agora, que todo mundo precisaria ter, sem dúvidas, todo mundo precisaria ter, na minha concepção. E agora vem a segunda pergunta. Como comprar dólar? Você tem várias formas, tá? A forma mais fácil, vou destacar as duas formas mais fáceis, uma no Brasil e uma no exterior. A forma mais fácil no Brasil é por meio de fundos de investimento cambial, certo? Que é você ir lá, em qualquer corretora, e você procurar fundos cambiais. E aí tem o fundo cambial que investe em dólar, são a maioria deles. E esse fundo ele tem que ter uma boa gestora com um bom histórico de gestão, né? A gente não pode ter um histórico de corrupção ali no meio. Taxas de administração extremamente baixas. O que é extremamente baixa? Poxa, tem que ser menos que 0,5, tá? 0,5 já é meio caro pra caramba. Se for abaixo de 0,2, tá maravilhoso, tá? Mas abaixo de 0,5, digamos que tá aceitável, 0,5% ao ano. Tem que ter um histórico de rentabilidade compatível com a oscilação do dólar, tá? E tem que ter uma política de investimento como um todo adequada. Aí você pode investir, o seu dinheiro vai estar aqui no Brasil, vai estar sob o guarda-chuva da jurisdição brasileira, certo? Vinícius, eu quero enviar uma parte do meu dinheiro para fora do país, porque eu tenho medo da insegurança jurídica, política e tudo mais. O que você pode fazer? Você pode enviar esse dinheiro
para uma corretora no exterior. Inclusive, uma das perguntas aqui é qual corretora você indica no exterior. Você pode enviar para a Avenue, por exemplo. A Avenue foi uma corretora que foi criada nos Estados Unidos. O Itaú comprou agora metade da Avenue, que foi feita por brasileiros para brasileiros. Então você pode abrir uma conta na Avenue, enviar dinheiro para lá, e aí você comprar ETFs do Tesouro Americano. Tem o SGOV, que eu acho que é o melhor, tem o SHV, que você pode fazer isso. Você vai estar investindo em títulos públicos americanos, então seu dinheiro vai estar em dólar, vai estar embaixo do guarda-chuva da legislação americana. Qualquer zebra que dá no Brasil, você não tem, basicamente, quem vai mandar no seu dinheiro vai ser a legislação americana, e você vai estar investindo lá e vai estar rendendo uma mixaria na fixa americana, mas é alguma coisa que vai acontecer lá, tá bom? Então, resumo de tudo isso: ter dólar todo mundo precisa, inclusive quem não investe. Quem investe precisa ainda mais. Quanto comprar? Depende. Se você não tem nada, com certeza um pouco você deveria comprar, e as formas de investir dependem se você quer investir por meio do Brasil ou diretamente no exterior, tá? Mas não confunda dólar com BDRs, ações americanas, ativos dolarizados. Isso aqui faz parte da Magar Internacional. Na Magar Brasil, você precisa de dólar, a moeda mesmo. Como investir para proteger o meu dinheiro do risco de ruína do Brasil? É só você pegar uma metodologia de investimento que funcionou e que gerou retorno, gerou resultado nos momentos em que o Brasil teve risco de ruína. Então você pega, por exemplo, o método investidor sempre em alta, e você vai ver que isso acontece. Você vai pegar lá a crise que a gente teve ali nos anos 2000, estouro da bolha das empresas de tecnologia lá fora, nos Estados Unidos, crise na Rússia, crise asiática, apagões no Brasil, ataque às Torres Gêmeas, escândalos contábeis nos Estados Unidos. Tudo isso aconteceu ali entre 2000 e 2003. A gente viu as ações aqui no Brasil despencarem muito mais do que estão despencando agora. Despencarem mais de 50% em média. Em média. O que acontece? Quando você pega as antiações, você vê elas se valorizando 150%, 125%. Vamos pegar um outro período, após a crise de 2008, estouro da bolha das empresas estouro da bolha imobiliária americana. O que você viu acontecendo? Ações desabando, ações caíram mais de 40%, 50% aqui no Brasil, depois elas recuperaram, nos Estados Unidos também, mais de 50%, depois elas recuperaram e a gente amargou a maior crise da história republicana brasileira. A gente amargou ali todos os reflexos daquela crise na Europa, onde a Grécia e a Itália estavam decretando moratória das suas dívidas, porque não conseguiam mais pagar. Depois a gente teve ali o período sombrio do Brasil entre 2014 e 2016, e a gente viu as ações se desvalorizando 46%, 47% nesse período. O que aconteceu com as antiações? Subindo 150%, 200%. Muitas vezes você acha que, caraca, agora é um novo momento para a economia, agora vai ser diferente, agora eu preciso investir de uma forma extremamente avassaladora. Não, você só precisa montar sua Magar. Por quê? Essa metodologia venceu 2 bolhas, essa metodologia venceu a pandemia. O que você acha que pode parar esse negócio? Aí você só vai escolher, poxa, eu vou investir em dólar aqui no Brasil, pela jurisdição brasileira, ou eu vou investir direto lá fora e eu estou mais assegurado com a jurisdição americana, com a legislação americana. Então você vai escolher aquilo que faz mais sentido para você. Tudo que você puder enviar para fora do país, no que se refere a investimento, quando você quer investir em dólar, por exemplo, já que você tem até uma isenção do imposto de renda, quando você investe lá fora, poxa, não tem por que você não fazer isso. Então, se você quer mais segurança ainda que a Magar te proporciona, você pode usar algumas táticas diferentes no momento de montar sua Magar. Quais são essas táticas diferentes? Essas táticas diferentes é você pegar e fazer os investimentos que você pode lá por fora, não aqui pelo Brasil. Por quê? Na prática, você já vai estar comprando dólar. Então, você não vai ferrar o Brasil. Tem gente que diz assim, meu Deus, da forma que você fala, você é muito pessimista, você vai ferrar o Brasil. Não, gente, se investir em dólar por aqui e enviar dinheiro lá para fora é a mesma coisa. Por quê? Se não for você que vai fazer direto, alguém vai fazer para você. Então, você envia lá para fora, você vai estar na jurisdição lá fora. Você vai investir na outra antiação, no ouro, você não precisa investir aqui pelo Brasil. Você pode investir lá por fora, lá no exterior também. Você pega um ETF e investe em ouro lá por fora também. Você tem isenção de imposto de renda até R$35 mil em vendas por mês. Então você tem uma vantagem tributária, vai pagar menos imposto de renda e você consegue se expor às antiações. Então assim, você precisa calibrar direito a sua Magar, você precisa estar pronta para lucrar nas altas casas da bolsa. Parece na cabeça de muitos agora que o Brasil vai acabar e meu Deus do céu, pode ser que isso não aconteça. Vinícius, você está brincando com a minha cara? Pode ser, gente. Veja pelo caso de hoje.
Todo mundo esperando uma grande queda nas ações, uma grande alta no dólar, e aconteceu justamente o oposto. É reflexo das operações de ontem, de short da semana passada, ou não é um movimento mais persistente? Não sabemos. Tem risco em tudo que é canto. Você só precisa saber expor o seu dinheiro aos investimentos de forma que você consiga extrair retorno independente do que acontecer. Essa é a grande marca. E isso faz com que você dedique muito menos tempo. Isso faz com que você fique muito menos na pilha de ficar olhando o mercado financeiro, porque você simplesmente vai se preparar para todas as possibilidades. A probabilidade é a prima pobre da possibilidade. Quando você quer saber o que é mais provável acontecer, você quer apostar. Quando você olha todas as possibilidades e se prepara para todas elas, aí você está adquirindo a essência do investidor sempre alto. Entende? Então, como que se prepara para o cenário de ruína do Brasil? Como você comentou aqui na pergunta. Monta a sua Magar. Faz o básico bem feito. Primeira coisa é isso. Você quer mais segurança ainda? Investe no que você puder lá por fora. E pronto. Relaxa. Respira fundo. Dólar, euro, ações e ouro. Por onde começar no cenário atual para quem tem até 10 mil reais? Euro eu não invisto, tá? Para mim o euro ele nasceu para acabar. O euro não faz sentido nenhum. Eu falo isso há muitos anos, inclusive eu estava na escola quando eu falava isso já. Porque não faz nenhum sentido você ter uma moeda única para países tão diferentes, com políticas monetárias iguais, usando a mesma moeda, e com todas as outras políticas completamente distintas e cada um puxando para o seu lado. Onde alguns, aqueles que produzem mais, vão acabar sendo penalizados por aqueles que são mais irresponsáveis com as contas públicas. Não faz um sentido. Isso aí nasceu para quebrar e para se acabar. Então o euro eu não invisto. Mas se você quiser, tá tudo bem. Dólar, ouro, ações. Por que você não investe nos três? Você está perguntando por onde devo começar? Diversifique isso daí. É mais simples. O que fica melhor no atual cenário? Tesouro ou fundos imobiliários? Tesouro direto ou fundos imobiliários são investimentos com dois propósitos completamente diferentes. O grande problema é que muitas vezes vocês pensam assim, ó. O que vai me dar mais um lucro agora? E aí você quer escolher uma coisa ou outra. Eu não estou acusando você que você queira isso. Mas a maioria das pessoas é assim. Você tem que entender a função de cada investimento dentro de uma carteira de investimentos. Gente, 95% das pessoas perdem dinheiro na bolsa. Por quê? Porque enxergam os investimentos de forma muito superficial. Você não precisa ser um bambambam da matemática, não precisa ser um super especialista, você não precisa ser acima da média. Você só precisa ter um pouco de profundidade. Que é o quê? Quando você vai investir em algum investimento, você tem que entender qual é o propósito daquele investimento na tua carteira de investimentos. Quando você pega todo jogo que precisa de estratégia, quando você pega, por exemplo, um jogo de futebol, o que você vê dentro do jogo de futebol? Só atacante? Só zagueiro? Só meio campo? Não. Você vê atacante, zagueiro, goleiro, meio campo, lateral. Existe uma estratégia, existe uma combinação. Se você colocar só atacante, você não ganha a Copa do Mundo. Se você colocar só zagueiro, você não ganha a Copa do Mundo. Quando você vai investir, é a mesma coisa. Você tem que ter investimentos, cada um numa posição, cada um com um determinado objetivo. Então, quando eu estou falando de fundos imobiliários, eu estou falando de um investimento auxiliar. Eu estou falando de um investimento que vai me dar hoje, diversos fundos imobiliários vão me pagar o quê? 8, 9, 10 ou mais de 10% ao ano, isento do imposto de renda. Isso vai ser uma rentabilidade primária que eles vão gerar para mim. Além de eu ter isso, eu tenho a valorização dos imóveis junto com a inflação, um pouco acima da inflação no longo prazo. Então aqui eu ganho o quê? Inflação mais 10, mais ou menos no longo prazo. Inflação aproximadamente mais 10. Tá? Depende dos fundos que você escolher e tudo mais. Agora, esse valor que pinga na minha conta todo mês, esse rendimento mensal, isento de imposto de renda, eu vou pegar e vou aplicar, vou investir onde tem o maior potencial de multiplicação, que é o quê? Ações e anti-ações. Então, esse fluxo de dinheiro que vem dos fundos imobiliários, que gera um volume legal, inflação mais 10, o que vai acontecer? Você vai potencializar por meio do investimento onde tem um potencial da multiplicação muito maior, que são nas ações e nas anti-ações. Então você tem esse dinheiro periodicamente, por quê? Porque mês a mês, periodicamente, você tem boas empresas com quedas nos preços, tem bons investimentos com quedas momentâneas nos preços, porque tem algum especulador que está derrubando o preço, fazendo aquilo cair. Então você vai aproveitando diferentes oportunidades no meio do caminho. Tesouro direto é uma outra história, é um outro objetivo. Tesouro direto é zagueiro. É zagueiro que pode fazer gol de cabeça. Como assim?
Quando você investe, por exemplo, em um título chamado Tesouro IPCA+, você está investindo num título para se proteger da inflação. Então, qual é o seu principal objetivo? Se proteger de um período hiperinflacionário. Não estou falando de hiperinflação das casas dos milhares por cento, como a gente teve algumas décadas atrás. Estou falando de uma inflação de 10%, 15%, 20%, 50%. Quem sabe 100%. Então, você tem essa inflação mais determinado percentual. Então, o seu dinheiro está corrigindo junto com a inflação. Em contrapartida, se a gente tem uma melhora econômica, o que acontece? Você consegue ter ganhos de ações investindo na renda fixa, contando com toda a segurança que ela oferece. Então, a função do Tesouro IPCA+, é o quê? Vamos contextualizar com o futebol, Copa do Mundo que está chegando. Tesouro IPCA+, é aquele zagueiro alto, forte, que às vezes ele vai para a área quando tem escanteio e faz gol de cabeça. Você tem ali uma segurança e você tem alguém que sabe fazer gol nos momentos de melhora da economia, que vai fazer a taxa de juros cair, a taxa de juros do título, não a taxa Selic, a taxa de juros da economia. A taxa de juros do título cair e com isso o preço sobe, você tem um ganho lá, como eu mostrei para quem participou de um evento que aconteceu algumas semanas atrás. Eu mostrei ali que eu tive ganhos de mais de 50% em 1 ano e 3 meses, meus alunos 20% em 5, 6 meses e tudo mais. Esse é o zagueiro. Quando eu penso lá nas ações, eu estou falando do atacante. Atacante, certo? Quando eu estou falando aqui do fundo imobiliário, que é um investimento auxiliar, é aquele que passa a bola. O fundo imobiliário seria mais ou menos o volante do time. É o volante do time, certo? Então você tem toda uma combinação, uma estrutura. Então você me pergunta assim, qual é o melhor investimento para fazer agora? É fundo imobiliário ou é tesouro direto? Isso primeiro, que isso não é nem comparável. Uma coisa é renda fixa, outra é renda variável. O objetivo disso é diferente. E digo mais, se você escolher só um deles, você está apostando, você não está investindo. Por quê? Um deles pode dar errado por bastante tempo. O investidor sempre em alta só é investidor sempre em alta porque ele ignora essa mania, tá? Essa mania da gente querer prever o que vai acontecer no futuro e você se expõe a ter lucratividade consistente e previsível. E assim, como que você tem isso? Quando você estrutura um time. Se você pegar e colocar 11 Neymares em campo, você vai ganhar alguns jogos e vai perder outros. Se você colocar a seleção completa, é muito mais fácil ter resultado consistente, passar da primeira fase, você passar nas oitavas de final, nas quartas de final, na semifinal, na final e vencer a Copa. Qual jogo você quer jogar? Essa é a pergunta que eu faço para você. Fez sentido? Qual a melhor forma de investir em ouro, tá? Em ouro você pode fazer um investimento bem semelhante, tem mais opções até aqui, tá? Vou dar algumas opções dependendo do perfil do investidor. Primeiro, por que investir em ouro, né? O ouro é aquele investimento que mais se valoriza no longo prazo durante as crises internacionais. Quando a gente vê, no início de toda a crise internacional, tem um período de queda no ouro, isso é totalmente normal, esperado. Aconteceu em 2000, no estouro da bolha das empresas de tecnologia. Aconteceu em 2008, no estouro da bolha imobiliária americana. Aconteceu em todos os períodos de grandes crises internacionais. Por quê? Geralmente nesses momentos o ouro ele tem uma queda por conta das desmontagens de alavancagens financeiras, em que muitos especuladores colocam o ouro como garantia da sua operação especulativa alavancada. Então, o que é alavancagem? Você tem, sei lá, 10 mil reais para investir e você acaba investindo 200. Você pode multiplicar por 20 vezes a quantidade de dinheiro que você vai investir buscando ali ter alavancar o seu resultado, ter um retorno maior. Quando você vê um investimento que sobe por muito tempo e começar a cair, exemplo agora, 2022, as ações americanas caindo, sendo que estavam subindo há muito tempo, já há muitos anos. O que acontece? Tinha muita gente alavancada, achando que ia subir ainda mais, porque num processo de valorização, as pessoas ficam cada vez mais confiantes de que aquilo vai continuar se valorizando. Então elas colocam diversos ativos, diversos investimentos em garantia, para conseguirem pegar esse dinheiro emprestado com a corretora e se alavancarem. E aí a gente tem muitas vendas de ouro por conta desse processo de desalavancagem, que é o que? Você desmontar a posição, que o nome formal, digamos assim, técnico desse processo é chamada de margem. Porque você coloca alguns ativos, alguns investimentos como margem de garantia, tá? Então, no início a gente sempre tem uma quedinha e depois a gente tem uma grande valorização. Isso aconteceu, uma grande valorização. Em 2008 aconteceu ali em 2010 a 2012, que foi o período lá
Grécia, da Itália decretando moratória, dizendo não vamos pagar nossa dívida. Você teve isso em 2008, você teve isso em 2000, você teve isso na década de 70, que é um período muito semelhante ao que a gente está vivendo hoje, um período de estagflação, ondas muito grandes de valorização do ouro. E então esse é o racional, tá? É um investimento, é um ativo que se valoriza muito nos momentos de crises internacionais, porque os investidores buscam, quando as ações estão caindo no mundo inteiro, os investidores buscam um porto seguro. E o ouro é um investimento que existe há cerca de 5 mil anos, tá? Então a gente vê como porto seguro, investimentos que são reserva de valor, ouro, terras, imóveis. Só que o investimento líquido que você tem, o que é um investimento líquido que você pode resgatar a qualquer momento? É o ouro. Terra e imóvel você demora algum tempo para vender. Então o ouro é aquele mais líquido, tá? Nesse sentido, quais formas de investir em ouro? Se você é uma pessoa ultra conservadora, e eu já fui uma dessas pessoas, eu estava bastante cético com a economia mundial lá em 2015. Eu achava que a China ia entrar numa grande crise, tá? E naquela época eu comprei ouro em barra, ouro físico mesmo. Qual é o inconveniente disso? Você tem que guardar, você tem que ter um cofre, você tem que fazer alguma coisa, colocar em algum lugar aquele ouro. Ah, Vinícius, vou alugar um cofre num banco. É muito caro, é 0,7% ao mês a taxa, a última vez que eu vi, do Banco do Brasil que ele cobrava para custodiar o ouro. Então, fica essa questão complexa, você tem que custodiar, armazenar isso daí, tá? Então, essa é uma possibilidade. Se você é ultraconservador, acredita que vai acabar o sistema financeiro mundial, você pode investir no ouro físico, tá? Outra forma de você investir, que é super fácil, mas tem uma taxinha um pouco mais salgada, é você investir direto na bolsa pelo ETF, que é o Gold 11, tá? O Gold 11 é um fundo de investimento negociado na nossa bolsa de valores aqui no Brasil, que você vai digitar lá Gold 11, vai comprar como se fosse comprar uma ação, você vai estar investindo em ouro, tá? Você vai pagar uma taxinha, para você vai aparecer 0,30, mas não é 0,55. Por quê? 0,30 é a taxa do ETF aqui no Brasil, desse fundo de investimento negociado na bolsa aqui no Brasil. Só que ele investe no IAU, que é um fundo, que é um ETF no exterior. E aí a taxa desse ETF no exterior é 0,25. Só que a regulação, a lei permite que o fundo aqui no Brasil, esse ETF, divulgue só a sua taxa e não a taxa lá de fora. De forma que você vê lá qual a taxa do fundo, 0,13, mas o que você vai pagar de forma efetiva é 0,55 ao ano, tá? Não é uma taxa alta, mas é uma taxa maior do que você poderia pagar. Outra alternativa é você investir aqui no Brasil em fundos multimercado com estratégia específica focada em ouro. E aí você pode encontrar fundos no BTG, você pode encontrar fundos na Hora, mas você pode encontrar fundos na XP, em várias corretoras que vão cobrar taxas ali entre 0,10 até 0,5. Mais que 0,5 eu já acho caro demais, tá? Entre 0,10 e 0,5 você vai encontrar. Tem que ter muito cuidado com a política de investimento. Alguns investem em ouro em dólar, ouro em real, uma parte em dólar, uma parte em real. Você tem que ter cuidado com isso, mas dá para fazer. E uma outra forma, para quem quer ser um pouco mais sofisticado e quer maior nível de segurança possível no seu investimento em ouro, você pode fazer um investimento direto lá por fora, ou seja, investir em ouro no exterior. O Gold 11, que é bastante conhecido aqui no Brasil, ele investe no IAU, que é um ETF no exterior, em ouro, certo? Só que você pode investir diretamente no IAU. E aí você não precisa pagar essa taxa do Gold 11, né? E você vai pagar, ao invés de 0,55, você paga 0,25. Como vantagem, você tem algo que você não tem nenhum desses outros investimentos que eu falei aqui até esse momento, que é você ter isenção de imposto de renda para vendas de até R$35 mil por mês. Então, eu considero mais eficiente investimento direto lá fora, no exterior, em ouro, tá? Por meio desse ETF. Você tem vantagem tributária, você tem uma maior segurança jurídica, você tem uma série de benefícios que você não tem investindo aqui pelo Brasil, tá bom? E aí você pode usar isso para colocar na sua Magara. É melhor investir em ETF no exterior do que em ações brasileiras? Excelente pergunta, tá, Wesley? Melhor depende. Melhor do que? Em rentabilidade, em risco-retorno. Já fiz diversos backtests, tá? E a gente consegue perceber claramente uma coisa no mundo, na história, tanto na última década quanto em toda a história, tá? Países com economias menores têm um potencial de valorização muito maior e uma valorização no longo prazo muito superior na sua própria moeda, né? Então, quando a gente pegar aqui qual é a rentabilidade média das ações aqui no Brasil, é muito superior à rentabilidade média das ações nos Estados Unidos. Se você converter em dólar, o jogo muda um pouco, mas se você olhar a moeda local, que deveria ser essa análise, você vai ver que as ações em países menores
valorizam muito mais que as ações em países maiores, países mais desenvolvidos. É natural, como deve acontecer, né? Pensa na padaria do Seu João. A padaria do Seu João, que tem 2 unidades, é muito mais fácil ela multiplicar por 5, vai abrir só mais 8 unidades, talvez na mesma cidade, do que, por exemplo, a gente vê o Itaú multiplicando por 5. Para o Itaú multiplicar por 5, são décadas de trabalho e países que ele vai ter que explorar para conseguir fazer isso. Então, é muito mais fácil algo pequeno crescer do que algo grande crescer. Por isso você tem uma valorização maior em países menores. Além disso, nos países maiores você tem ações um pouco mais caras, mais precificadas, justamente por conta do tamanho. É que nem você pegar empresas grandes aqui no Brasil e empresas pequenas. Você vai ver as empresas pequenas geralmente com uma simetria muito melhor, com um potencial de rentabilidade muito maior do que aquelas empresas grandes. E não por menos, é isso que a gente vê no Brasil e nos Estados Unidos. Empresas pequenas sempre valorizam mais que empresas grandes com o passar do tempo. Então, sob o ponto de vista de rentabilidade na moeda local, investir no Brasil, em ações brasileiras, principalmente num estágio como agora, é melhor do que investir lá fora. Só que sob o ponto de vista de um planejamento financeiro completo, não faz sentido você ter dinheiro somente no Brasil. Você precisa ter uma parte do seu dinheiro fora. Para um cenário, que eu não considero como cenário base, mas para um cenário que seria destrutivo para a economia local e para a nossa moeda. Né? E aí você tem, por exemplo, uma parte do seu dinheiro em dólar. Não sei se você vai lembrar, não sei se você sabe o que está acontecendo em diversos países onde a economia está sendo destruída, digamos assim. Não sei se você lembra como era décadas atrás, mas diversas negociações eram em dólar, não eram na moeda que está com uma inflação extremamente elevada. Então você tem muitas negociações que se dão em dólar em países onde a sua moeda está fraca, em países onde a sua moeda ela foi afetada por conta de uma crise e tudo mais. Nesse caso, você precisa ter uma parte do seu dinheiro já atrelada a essa moeda, tá? Além do valor que você tem, por exemplo, num fundo cambial aqui no Brasil. Essa é a minha avaliação. Aí você tem uma estrutura de um portfólio de investimentos muito mais robusto do que você está com todo o seu dinheiro no mesmo país, embora você possa ter. Então, na minha visão, são objetivos diferentes que você deve ter ambos na minha avaliação. Você que vai tomar essa decisão, não é uma recomendação para você, mas para você ter uma ideia, eu tenho a maior parte do meu dinheiro investido aqui no Brasil e uma menor parte investida no exterior, mas eu tenho essa parte sim, porque eu considero importante, tanto sob a ótica de manejo de risco, quanto sob a ótica de planejamento global dos investimentos, quanto sob a ótica de se o dólar valorizar muito, eu não preciso nem ter rentabilidade naquelas ações lá fora, que o meu dinheiro já vai se valorizar muito para a minha realidade local, para a minha realidade aqui no Brasil. Tá bom? Construtoras, empresas de construção e varejo podem ser boas opções para os próximos 4 anos? Na minha visão, sim, não necessariamente para os próximos 4 anos, talvez para menos tempo. Depende de como tudo isso for feito, tá? Incentivos à economia, eles podem sair pela culatra, eles podem atrasar a economia. No primeiro estágio, eles podem impulsionar a economia, depois eles começam a atrasar a economia. Por quê? Vamos pensar, uma ótica geral. Se você, governo, dá muito incentivo para as pessoas consumirem e você não aumenta a capacidade produtiva do país por meio de investimento direto, por meio de simplificação tributária, por meio de segurança jurídica, por meio de entrada de empresas no país, por meio do aumento da produção das empresas, o que você vai ter? Um descasamento entre a demanda, a procura e a oferta. Então você dá dinheiro para as pessoas comprar, enquanto você mantém a sua capacidade de produção baixa, vai gerar o quê? Inflação. O que aconteceu no Brasil em 2014 a 2016? Exatamente isso. Tinha muito dinheiro focado no consumo e pouco dinheiro focado no aumento de produção e produtividade do país. Se estava reduzindo a taxa de juros em um momento de inflação elevada, isso minou a confiança do empresário, ele parou de investir nas empresas e... Por quê? Porque basicamente ele viu que ia dar problema e o que aconteceu? Você teve uma procura muito maior do que a oferta. E isso gera um problema muito maior lá na frente. No curto prazo, talvez no próximo ano, eu vejo sim muito atrativo o investimento nesses setores, tá? Construção civil e varejo. O que você tem que observar na hora de escolher essas ações? Por que eu acho isso? Porque o governo vai incentivar essas áreas, tá? Mas o que você tem que observar?
pontos importantes. A gente está com a taxa de juros bastante elevada. Isso aqui aumenta a importância de algo que você tem que notar sempre, tá? Mas aumenta a importância. Você tem que cuidar muito do endividamento das empresas. Tanto o endividamento geral das empresas, quanto o endividamento de curto prazo. Certo? Aquelas dívidas que a empresa tem que pagar em no máximo 12 meses, a empresa tem que ter muito mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar nos próximos 12 meses. Você tem que cuidar o preço que você está pagando, você tem que cuidar se a empresa dá lucro, se a empresa tem margem de lucro. Por quê? A margem é um negócio muito importante e o varejo geralmente é apertado, você tem que separar bem o joio do trigo. O que acontece? Pensa, por exemplo, em um supermercado. Não, posto de combustível. Posto de combustível, sabe qual é a margem de lucro do posto de combustível? Não sei nem o que é margem de lucro, vou te explicar. A cada 100 reais, eu vou falar sobre um indicador aqui chamado margem líquida. O que é a margem líquida? Ela mede a margem de lucro líquido de uma empresa. Ok, Vinícius, falou grego, agora traduz para português. Vamos lá. A cada 100 reais que entra, depois de você pagar custo de produção, funcionários, impostos, juros da dívida, o que sobra na última linha do balanço? O que sobra na última? O que efetivamente sobra no bolso da empresa? R$2. O que isso significa? Se a cada 100 que entra sobra 2, a margem líquida é 2 dividido por 100, que é igual a 2%. Talvez você saiba, talvez não, mas a margem líquida dos postos de combustível é mais ou menos 2%. Então, qualquer problema que você tiver, o que vai acontecer com os postos de combustível? Eles vão dar prejuízo. Então é um tipo de setor com uma margem muito baixa. Supermercado em geral é assim também. Varejo em geral é assim também. Você observa e você é fiel a Magazine Luiza, a Fast Shop, a Extra, a Casas Bahia? Não, você procura o menor preço. Você não está nem aí para qual é a empresa que vai te vender. Você quer o menor preço. Então a briga é por preço. Setores onde a briga é por preço, tem que ter muito cuidado na hora de investir. Por quê? Em geral, as margens são baixas. Em geral, as margens são apertadas. Então, você tem que cuidar muito isso, essa margem de lucro, tá? A cada 100 reais, quanto que sobra no final como lucro líquido? Quanto maior esse valor, melhor. E as margens geralmente são apertadas. No caso das construtoras, eu falo sobre as construtoras há um ano, mais de um ano. Já vem se valorizando bastante nos últimos tempos. E esse é, na minha visão, só o começo, tá? Pode subir muito mais e tem excelentes construtoras. Algumas que nem dívida tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Enfim, tem uma estrutura excepcional para valorização no próximo ano e talvez nos próximos anos. Tá? Então, gosto desses dois setores, visando o que vai ser adotado daqui para frente, principalmente construtora. Só tem que ter cuidado, porque não necessariamente é bom para os próximos 4 anos. Depende de como estiver a empresa no decorrer desse caminho, no decorrer desse processo. Você opera opções para potencializar os investimentos? Não, Regiane, não usa opções para alavancagem especulativa. A gente usou agora dentro da mentoria Lince. O que é a mentoria Lince? Eu tenho um programa de acompanhamento chamado Programa Investidor Sempre em Alta, tá? Esse aqui é um programa com passo a passo, onde você sabe tudo que você tem que fazer para conseguir lucrar nas altas quedas da bolsa. Existe um grupo desses investidores sempre em alta, é pré-requisito ser investidor sempre em alta, que optam por fazer, digamos, a pós-graduação, a especialização continuada dos investidores sempre em alta. E eles vão para uma mentoria mais próxima comigo, onde tem pouca gente. É uma mentoria em grupo, onde a gente usa técnicas um pouco mais avançadas, de várias naturezas, vários tipos, aperfeiçoamento do método e tudo mais. Lá a gente usou, por exemplo, opções para proteção da carteira, e deu muito certo, vem dando muito certo, não acabou, é só o começo dessa jornada aí da decisão eleitoral, mas veio dando muito certo o que a gente implementou na semana passada, mas com o objetivo de alavancagem e especulação não, tá? Considero contraproducente. Quando que o dólar e ações sobem juntos e descem juntos? No curto prazo a qualquer momento, tá? No longo prazo nunca, basicamente. Por que no curto prazo a qualquer momento? Basicamente porque no curto prazo é especulativo. O que manda no mercado no curto prazo? É as pessoas querendo comprar, querendo vender, a interpretação do que está acontecendo, do que vai acontecer. Meu Deus do céu, o que vai ser o governo no próximo ano? É isso aqui que move os ativos no curto prazo. No longo prazo não há lógica e sentido em ambos subirem juntos ou caírem juntos, por isso que não acontece. Como saber se os investimentos que tem na minha carteira são bons e se vale a pena continuar comprando cotas? Quando você tiver capacidade de análise. E parece que você não tem, porque você tem dúvida. Se você investe em algo que você não sabe que é bom, você precisa investir em você.
E você aprender e depois você lá investir. Ah, Vinícius, você está falando isso para querer me vender curso. Não, gente. É que virou uma modinha você querer aprender fazendo que não tem pé nem cabeça. Você quer tocar, você quer nadar. Você vai fazer o quê? Se atirar de peito aberto no meio d'água e ver se vai morrer ou se vai nadar? Não. Você quer dirigir. Você vai pegar o carro sozinho, sem ninguém, e você vai lá e começar a dirigir para tentar e... Não. Se você quer tocar violão, você vai do além, baixar alguma coisa e vai começar a tocar? Não, você tem que aprender. E aí, você aprendendo, você consegue fazer o resto da vida. Quem aprende não depende. Foca nisso. Tá? É o único jeito de saber. Você tem que investir em você depois de investir o seu dinheiro. Vinícius, você ainda utiliza o fundo multimercado para ouro? Ainda utilizo de aportes antigos, os novos aportes eu estou fazendo direto lá fora, tá? Inclusive, Melissa, você é investidora sempre em alta. Nas próximas semanas agora eu vou divulgar algumas novidades do método, tá? Para todos os alunos, todas as turmas. E eu não faço atualização só para alguns, é para todo mundo, tá? Todo mundo está com acesso ativo. E eu vou explicar algumas mudanças que eu estou fazendo e que eu acho que faz sentido a maioria das pessoas fazerem. E eu estou começando a fazer agora, não é algo de tempos e tempos não, tá? Algumas descobertas dos últimos tempos. Ó, você pode falar, por favor, sobre as ações da Vale, Petro, PetroRio, Banco do Brasil e Amazon? Devo continuar comprando? Não, gente. Enquanto você não tiver capacidade de analisar sozinho, você não deve comprar nada. Eu não sou esse pessoal e eu não tenho nada contra eles, mas esse pessoal que diz, você tem que começar a dar o seu primeiro passo e vai indo e aí vai dando de orelhada e batendo a cabeça e... Não! É simples o processo, gente. Tem que agir que nem adulto, essa é a minha visão. Talvez você não faça sentido para você não concorde comigo. Você quer fazer um negócio? Meu pai dizia isso, faz direito. Quer investir? Aprende, depois implementa. Não faz sentido você fazer o contrário. Ah, não, estou comprando porque todo mundo diz que é bom, porque todo mundo diz que vale a pena, porque está pagando muito dividendo, porque não, negativo. Entende como analisar. Depois você vai lá e investe. Senão você vai entrar para a estatística. 95% das pessoas pegam dinheiro na bolsa. Por quê? Porque elas fazem algo muito errado? Sim. Quer investir sem saber. Então não entra na onda. Pega, aprende, resolve isso. Visão resolutiva da vida. Preciso aprender a investir. Por quê? Investir é fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. A partir do momento que eu sei fazer o meu dinheiro trabalhar por mim, eu tenho uma nova fonte de renda que eu não preciso me dedicar para isso. Então, poxa, bota como prioridade esse processo. E aí você aprende a analisar. E aí depois você vai lá. Você não tem que confiar no que eu falo. Você tem que pensar o que eu falo. Esse negócio que esse cara está falando aí faz sentido mesmo? Você tem que ter capacidade analítica. É por isso que eu sempre, quando eu vou mostrar, senão vocês são facilmente manipuláveis, gente. E isso repercute para várias áreas da vida, não só investimento. Inclusive ideologia. Então, tudo que eu te mostrar, eu sempre te mostro. Esse não é o tipo de live que eu mostro, tá? Mas todas as lives que eu faço, eu mostro gráfico, eu comprovo o que eu estou falando, eu mostro para que você não precise confiar nas minhas palavras. Você tem que entender, racionalizar e dizer, poxa, isso realmente faz sentido. Com comprovação, cara crachá. Então, desculpa eu ser enfático, tá? Mas é o que eu acredito fortemente. Não tem que investir enquanto você não sabe analisar. Primeiro você aprende, depois você aplica. Qual a melhor hora de vender as suas ações? Essa pergunta é muito boa. Quem sabe quando comprar, sabe quando vender. Foca comigo no seguinte. Quando você vai comprar uma ação, o que você faz? Você analisa aquela ação. E você chega a uma determinada conclusão, você tem um determinado passo a passo, um checklist, uma direção que você segue e chega à conclusão de que vale a pena investir naquela ação. A partir disso, olha como é simples, uma dúvida que atormenta muito a gente, me atormentou por muito tempo. A partir do momento que você sabe quando comprar uma ação, você sabe quando vender. Por quê? Você comprar uma ação e manter uma ação é a mesma coisa. Na prática, se eu compro uma ação hoje e eu fico com ela até o fim do ano que vem, o que eu estou dizendo? Que todos os dias de hoje até o fim do ano que vem, eu toparia comprar aquela ação. Porque na prática eu tenho dinheiro investido naquela empresa. Ou seja, qual que é a hora de eu vender a minha ação? É a hora em que eu reanaliso aquela ação e eu chego à simples conclusão de que eu não investiria naquela ação se eu não tivesse. Pronto. Então eu analisei a ação, eu vejo que ela faz sentido, que faz sentido eu investir nela, é hora de eu comprar. Reanalisei,
eu vejo que eu não compraria aquela ação, chegou a hora de vender. Ah, Vinícius, mas eu já tenho, então eu não compro, eu mantenho. Não existe manter. Existe comprar ou vender. Manter é o que a empresa de recomendação de investimento usa quando ela está em dúvida. Não comprar mais, só mantém. Não, é comprar ou vender. É muito simples o processo. Às vezes a gente fica... Ah, não, é quando bater tanto por cento, é quando bater na orelha do papagaio laranja de Moçambique. Não. Simples. Checklist de análise. Passou, compra. Não passou, vende. Ou não compra. Vende se já tem, não compra se não tem. Tá bom? Ó, justamente isso. Investir de forma passiva e de maneira global, sem fazer stock picking através dos ETFs. Lá depende muito do país, tá, Márcio? Aqui no Brasil não vale a pena ETF. Tá? Lá fora pode valer a pena. Investir somente em ações, sem anti-ações no mundo, acho péssimo, tá? A sua rentabilidade vai ser muito menor com o passar do tempo, tá? Então você precisa aplicar o conceito da Magar aqui no Brasil e no exterior, tá? Então montar a sua Magar Brasil e no exterior. Aqui no Brasil não recomendo investir em ações por meio de ETF. No exterior você pode, tá? Porque aqui no Brasil é muito penoso. Você não tem critério qualitativo para a escolha das ações, você vai investir um monte de porcaria junto. Você tem cobrança de imposto de renda, lá fora você tem isenção de imposto de renda. Você tem... Falei memória aqui agora. Dividendos. Pagamento de imposto de renda sobre o lucro com dividendos. Quando você investe diretamente aqui no Brasil, você não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro com dividendos. Você tem imposto de renda sobre capital. Enfim, você tem diversas desvantagens, tá? E você tem, inclusive, aqui no Brasil, você tem uma concentração muito grande. O índice Bovespa tem mais de 70 empresas, quando você pega para investir na média. Só que 8 delas representam a metade do índice. E as outras 60 e poucas, o que vai acontecer? É a outra metade. Então você tem um desequilíbrio muito grande, o que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Você pega o S&P 500, a participação das maiores empresas do S&P 500 é muito menor que a participação das maiores aqui no índice Bovespa. Por onde você acompanha a rentabilidade do ouro? Você pode acompanhar pelo ativo OZ1, tá? Eu uso no TradingView o ativo OZ1, aí você vê o preço do ouro em reais ou gold para ver o preço do ouro em dólar, tá bom? Certo, gente? Se fez sentido para você esse vídeo, se poxa, te ajudou de verdade, clique aqui embaixo em gostei, curtir, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos no WhatsApp, tá cheio de gente perdendo dinheiro na bolsa, vamos ajudar as pessoas a, começar a efetivamente, lucrar nas altas e nas quedas. Te inscreve no canal, ativa o sininho e é isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.